Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, está começando mais um episódio do TPM Saúde e Estética, segunda edição, aqui no nosso canal do TPM. Além disso, temos também a nossa revista impressa e digital que você pode encontrar no nosso site. Acesse lá www.tpmnoar.com.br. Lá você vai encontrar o link no ícone revista, onde você pode compartilhar aí com todas as mulheres, todas as pessoas que vão gostar de acessar todo este conteúdo que estamos disponibilizando aqui para vocês. Além disso, se você for aqui da nossa região do Vale do Paraíba, você pode também encontrar a versão impressa da nossa revista, distribuída gratuitamente aí nas melhores clínicas, cafés, restaurantes, condomínios. Você vai gostar de todo o conteúdo que estamos disponibilizando para vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu like e o seu comentário, que é muito importante para o nosso trabalho. Hoje, neste episódio, vou apresentar para você a nossa convidada. Ela é formada em fisioterapia pela Universidade Anhanguera, na cidade de Taubaté. Pós-graduada em fisioterapia dermatofuncional, especialista em pilates clínico, aparelhos e acessórios, RPG pela Escola Equality, também especialista em harmonização corporal. E tem também, gente, especialização em CRIO no Instituto Cristófoli. Ela é especialista em detox aplicado à estética, recursos terapêuticos em estética avançada corporal e facial e gestão de clínica e estética pela Escola EMAC, que fica em Porto, em Portugal. Ela foi palestrante no 3º Fórum Internacional de Resultados em Saúde e Estética na Jornada Europeia de Estética na cidade de Porto. Participou e palestrou no Congresso Internacional de Harmonização Estética e Saúde Integrativa em Harvard Medical School, em Boston, nos Estados Unidos. Ela é neurocoach e coach de emagrecimento pela Escola Febracis. Nós estamos recebendo aqui doutora Estela Vilela. Seja bem-vinda ao microfone do TPM. Muito obrigada, um prazer enorme estar aqui com você. Doutora Estela, que currículo maravilhoso, parabéns. Muito obrigada. E estamos curiosos para que você conte pra gente aí toda a sua jornada e principalmente sobre o seu método, que é o método exclusivo de emagrecimento na sua clínica, que fica na cidade de Caçapava. Exatamente. Doutora Estela, método Ativa. Como você chegou a desenvolver esse método e o porquê desse método que é premiado e está deixando aí, né, toda a população, não só de Caçapava, mas da região do Vale do Paraíba, realizando o sonho realmente de chegar na sua melhor forma, porque para as mulheres, homens também, mas para as mulheres conseguir emagrecer com qualidade, sem medicamento, é realmente um desafio. É um desafio, e é um desafio maravilhoso de resolver. Bom, a minha primeira formação, né, fisioterapeuta, e eu sempre pensei assim, eu quero e preciso ajudar pessoas, né? O meu avô teve um AVC na minha frente quando eu tinha 10 anos de idade, e aí eu acompanhei a jornada dele, desde os 10 anos até os 18, fazendo hemodiálise e, né, cuidando dessa parte, e eu falei, eu preciso fazer algo nesse sentido. E a fisioterapia ganhou meu coração. Então eu pensei, eu preciso realmente ajudar as pessoas a se reabilitarem. Então isso era muito forte para mim. Fiz faculdade de fisioterapia, trabalhei na área de ortopedia, trabalhei no hospital, trabalhei até dentro da Volkswagen, com a parte de ergonomia e fisioterapia do trabalho. Só que aí chegou uma hora que a parte da estética foi me puxando, né? Fiz o curso de pilates, trabalhei bastante tempo nessa área. E aí eu decidi fazer a pós-graduação em dermatofuncional e fiquei encantada por conta dos resultados rápidos. Mais rápidos do que você trabalhar numa neuro, numa ortopedia, enfim. E aí uma coisa vai puxando a outra, né? Comecei a atender muito, e aí eu tinha uma sala pequena, foi ficando cada vez menor a sala, é a minha 4ª clínica dentro de Caçapava. E aí eu fui fazendo vários cursos, me especializando e tendo muitos bons resultados. E algo assim que sempre me chamava a atenção, que os resultados eram muito bons, muito rápidos, mas não eram duradouros. Então isso mexia muito comigo, Marcela, porque
eu vi que as minhas pacientes, elas me amavam e daqui a pouco algumas estavam me odiando. Eu falei, não tá certo isso, tem alguma coisa errada. Estela, mas a minha gordura voltou. Estela, mas minha celulite tá aqui. Estela... E assim, não era uma ou duas, eram várias. Eu falei, mas poxa, eu aprendi, fiz vários cursos, aprendi tanto, eu me dedico tanto, por que que eu não consigo manter um resultado? Mas minha mente era muito fechada para aquilo que a gente aprende na faculdade, para aquilo que a gente lê nos artigos científicos. E aí eu decidi estudar mais a fundo. Uma amiga minha falou assim, Estela, tá tendo um curso lá em São Paulo de emagrecimento e eu quero que você vá comigo. Eu falei, mas o que eu vou fazer um curso de emagrecimento se eu não sou nutricionista e não sou dessa área? Ela falou, não, vamos lá. E desse curso eu fui fazendo outro curso de medicina germânica, curso de especialização, neurocoach de emagrecimento, e eu fui me aprofundando nessa área para entender a mente das pessoas. E aí eu uni essas duas profissões maravilhosas, que é físio, dermatofuncional e neurocoach de emagrecimento. E eu decidi trabalhar com os dois juntos, porque eu tratava realmente as consequências, eu tratava realmente os sintomas, as situações das disfunções estéticas, né? Estria, celulite, gordura localizada, lipedema, enfim. Só que eu não tratava a causa. E aí eu decidi ir mais profundo, eu comecei a entender mais a mente das pessoas. Por que aquela gordura tá ali? O que aconteceu para ela começar a comer realmente de uma forma compulsiva ou impulsiva? Quais são os hábitos dessa pessoa? Como que é a vida dela? Como é que é a dinâmica, a rotina? E assim, eu já atendi mais de 6.000 mulheres. E cada uma tem uma história maravilhosa. E eu vejo, assim, todos os dias que foi a melhor decisão que eu tive de ter uma metodologia própria, onde eu trato corpo, alma e o espírito. É de dentro para fora, porque aquela gordura tá ali, aquela celulite tá ali, claro, o corpo tá inflamado, ele precisa realmente de uma dedicação, mas eu vi que é algo muito relacionado com o comportamento, muito relacionado com as emoções, com as compensações, com as autossabotagens, com quem ela pensa que ela é. E essa questão da verdadeira identidade, muitas mulheres elas se perdem, né, no meio do caminho. Sim. Hoje eu atendo... São vários fatores, Vários fatores, Marcela. Então, eu atendo mulheres a partir dos 16 anos, acompanhados com os pais, né, até 18, e já atendi mulheres de 85. E uma das coisas que, assim, eu aprendo muito são os motivos. Qual o seu porquê? Então, a primeira coisa que eu pergunto dentro da minha consulta é qual é o real motivo de você estar aqui? Você realmente quer passar pelo processo? Você realmente quer essa mudança de estilo de vida? E aí que realmente eu entendi que eu não ia tratar só aquilo que estava visível, eu ia tratar outras questões dentro da vida dessa mulher. Eu ia entregar para ela uma ativação da mente, uma ativação do corpo, uma ativação do espírito, porque está tudo conectado. Nós somos seres integrais, né? Quando Deus nos fez, Ele nos fez inteiros. Né? Eu falo que Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E nós somos corpo, alma e espírito. Então nós temos que tratar tudo junto, né? E como é esse processo e como é tratar tudo? Como de fato acontece? Uhum. Bom, eu tenho uma metodologia onde nós temos várias ferramentas, onde nós temos vários profissionais habilitados. Então, hoje eu tenho uma equipe com nutricionista, com neurocoach de emagrecimento, psicóloga. Também temos uma HIIT coach que passa os exercícios, tem a parte estética. Então, o paciente ele chega, faz a consulta conosco e eu encaminho para o que realmente ele deseja. Porque nós não somos a favor daquela ditadura da magreza. Ai, todo mundo tem que ter o mesmo padrão. Não. Nós queremos que a pessoa ela olhe no espelho e ela goste do que ela vê, ela esteja saudável na mente dela, saudável socialmente. Por quê? Hoje eu falo, a vida não vai parar para a pessoa emagrecer. E hoje a pessoa ela tem um estilo de vida dela, ela tem um social e ela tem que se manter nesse social. Uma rotina delirante, uma como rotina, a gente fala. Exatamente. Então, a pessoa ela tem que se enxergar realmente como ela vai conseguir se sustentar para o resto da vida. Enfim, e aí o paciente ele vem, ele passa com os nossos profissionais e a gente tem um grupo de suporte, funciona de domingo a domingo, a gente tem um suporte muito bom, onde os pacientes tiram dúvida, então não precisa esperar uma consulta para passar, para tirar dúvida, não. Todo dia, de domingo a domingo, todos os pacientes têm acesso aos nossos profissionais. E aí vai para a clínica, faz um detox ortomolecular lá na clínica, faz acupuntura auricular, faz os exercícios, a gente passa também uma metodologia de exercícios online para a pessoa fazer em casa. E aí,
a gente tem as consultas, né, presenciais, que cada paciente passa com a nossa equipe. A gente faz um cronograma. Então, aí tem os períodos. Tem plano de 2 meses, 3 meses, 4 meses, tem a manutenção. E depois disso, aí sim, a paciente está preparada para fazer um tratamento estético. Porque daí ela já tratou as causas que fizeram ela ter a disfunção estética. Então, aí ela vai fazer uma criomodelagem, ela vai fazer um carbox, uma ozonioterapia, ela vai fazer vários outros tratamentos estéticos, porque o corpo dela está muito mais saudável e preparado para receber esse tratamento. E as pacientes, as pessoas que passam pelo método, existem vários graus de obesidade. Sim. Acima do peso e a obesidade. Para todos os casos, o método funciona? Funciona. Porque a gente trata a parte comportamental. E quando a pessoa ela entende aonde está o erro, quando ela tem essa consciência, ela começa a mudar exatamente isso. Né? Eu falo que o nosso corpo é como se fosse um carro, né? A gente tem o nosso carro, a gente abastece no melhor posto de gasolina, a gente troca óleo, a gente coloca água, a gente cuida dele. Então, eu trago essa autoconsciência para os pacientes entenderem que eles também têm que dar o melhor combustível para o corpo deles. E não é algo que a gente vai trabalhar uma dieta restritiva, nada disso. A gente vai ajustar essa questão do comer intuitivo, dela ter uma boa relação com ela mesma, uma boa relação com a comida. Então, isso serve para todas as idades, isso serve para todas as pessoas. Quem tem doenças associadas serve, quem não tem doenças associadas ou começou a ter, né, gerir uma vida diferente ali, ter uma rotina diferente, não está conseguindo dominar as suas emoções, não está conseguindo dominar os seus comportamentos, é muito bom, é imprescindível você saber realmente dominar a sua rotina, saber dominar o seu comportamento para que a gente tenha resultados satisfatórios. Claro. E a clínica, ela é uma clínica completa. Você tem, como mencionou, toda a parte de estética e tem também o estúdio de Pilates. Temos. E o estúdio de Pilates faz parte do processo e ele também funciona independente? Funciona independente. Antes ele até fazia parte do processo, mas como a clínica estourou atendendo online, graças a Deus eu atendo o Brasil inteiro e hoje fora do país, tenho paciente de outros países, eu decidi terceirizar, porque também tem pacientes, Estela, eu não gosto tanto do Pilates, eu não me familiarizo, então nada tem que ser obrigado, né? Sim. Então, eu sempre falo, paciente, não existe uma atividade física perfeita para emagrecer. Tem atividade física, ela consegue fazer naquela rotina, naquele tempo, porque senão já entra um autossabotador, né, Marcela? Eu não consigo fazer musculação, não vou conseguir emagrecer, vou me aceitar assim, pronto, acabou. E aí a gente trabalha essa questão. Qual atividade física você gosta de fazer, que você consegue inserir na sua rotina e que você consegue manter uma constância? Porque é um dos remédios para o emagrecimento e para a gente ter um estilo de vida para o resto da vida. Há quanto tempo você está usando esse método? 8 anos 8 que a gente já trabalha com método de emagrecimento. Você consegue lembrar, doutora Estela, assim, os seus maiores recordes? Sim, eu tenho um paciente, o Marcos, que ele emagreceu 64 quilos comigo em 6 meses, sem nenhum tipo de medicação. Nossa, são tantos. Eu tenho uma paciente, a Érica Rosa, que até hoje mantém uma das minhas pacientes mais antigas. Ela emagreceu 47 quilos em 5 meses. Aí tem vários, assim, de 20, 30 quilos em 3, 4 meses. Mas a Érica e o Marcos, assim, são exemplos de superação demais para mim. E tem também uma paciente minha que hoje, ela faleceu, mas faz uns 2 meses, que ela emagreceu 46 quilos. É bastante. E assim, o caso dela foi lindo, porque era o sonho dela emagrecer. Ela passou uma vida inteira fazendo dietas restritivas e ela emagreceu. Ela falou, Estela, meu sonho é pular de paraquedas. Ela emagreceu, ela pulou de paraquedas, ela realizou vários sonhos, voltou a namorar, voltou, sabe, a viver. E, infelizmente, ela teve uma meningite e faleceu, mas ela realizou o sonho dela. E eu faço parte da história dela, sabe? É muito gostoso, é muito bonito de ver essa transformação. É muito gostoso saber que a gente faz parte de uma história, né? De uma mudança de vida. Uma mudança significativa, né? Um ganho de vida. A gente mencionou, né? Tanto no TPM Saúde, no primeira edição e algumas aqui, o emagrecimento, né? Primeiro falando que a gente hoje tem um estudo e é oficial, a obesidade ela é uma doença. Sim. Então, precisa ser tratado como e olhar como. Antes da questão da medicação, existem os caminhos, né? E é possível, como você falou, quando o paciente está disposto, né? Exato. E consegue se encontrar naquele momento de falar, agora sim eu vou olhar para mim, vou cuidar, né, do meu bem principal, que é a saúde. Exatamente. Né? A gente não tem algo tão mais valioso do que a nossa própria saúde. Falando ainda mais da questão da clínica, você desenvolveu também produtos específicos da sua marca para
acompanhar o processo dos pacientes. Sim, eu desenvolvi o Equilibre, que é um nutracêutico que tem uma formação de vitaminas, sais minerais, para dar mais disposição para o paciente, né, durante todo esse período. Tem um floral que agora virou uma tintura, que é um pouquinho mais forte, né, é nova no mercado, que é a essência de todos os vegetais e flores, que ele ajuda a melhorar o paladar. Então, ele diminui a ansiedade e diminui aquela vontade de beliscar toda hora, sabe, Marcela? Aquela, Sei. tipo assim, ó, acabei de almoçar, quero comer um docinho depois do almoço. É um hábito, né? Sei bem. É um hábito. E assim, e tá tudo bem, né? Eu falo assim, o problema é quando isso vira uma rotina desenfreada e a pessoa, ela realmente, a questão até financeira, eu falo para os pacientes que acaba prejudicando. E também desenvolvi um nutracêutico, que é o Nutra Detox, que ele é um ativo muito bom para desintoxicar o organismo e para ajudar a degradar a molécula de gordura, principalmente para quem faz atividade física. Então, quem faz academia, atividade física, qualquer tipo de atividade física, mas que tem um impacto maior, a gente consegue, através de vários ativos, fazer com que a gordura seja degradada de uma forma mais rápida. Então, ele é um ativador metabólico. E também tem a minha caixa de chá, que você já sabe que é uma delícia. Conheci. Que tem o chá da manhã, o chá da noite também, para ativar o metabolismo. Perfeito. E agora a pergunta que, né, a maioria deve estar pensando ali. Quanto tempo dura este processo, em média? Bom, eu falo que tem vários tipos de pacientes, Marcela. Tem um paciente que ele vai no tempo dele, que chega e Estela, eu não tenho pressa. Tá tudo bem. Então, ele vai demorar um pouquinho mais. Mas tem paciente que fala, não, Estela, eu quero porque eu vou casar, mas eu quero manter meu estilo de vida, ok? Mas nós temos um plano de 2 meses, que pode emagrecer até 10 quilos em 2 meses, de 3 meses de 15 a 20 quilos, 4 meses até 30 quilos ou mais, e a gente tem o plano de 6 meses, né, que pode chegar a 50, 60 quilos. E depois disso tem um período de manutenção, onde o paciente vai uma vez por mês, porque nas outras vezes é uma vez por semana, e a gente mantém ele, né? Vai ver, faz bioimpedância toda vez que for, enfim, a gente vê quais são as dificuldades que ele teve nesse processo e a gente já vai fazendo esses reajustes, alinhamentos, né, nesse período. E depois que passa esse processo, eu ainda tenho um grupo de suporte gratuito, Marcela, que fica ao lado, dicas, orientações, uma comunidade mesmo para a gente conseguir manter, né, os pacientes ativos e manter essa mudança de mentalidade mesmo, que é o que a gente prega. Geralmente, qual é o histórico que o paciente chega até você? Já tentei de tudo. Já fiz de tudo, já fiz dieta da moda, já tomei remédio. Eu tenho também bastante paciente pós-bariátrico, Marcelo. Com reganhos? Com bastante reganho, tipo de 30, 40 quilos. E falo, Estela, eu não deveria ter feito. Se eu te conhecesse antes, se eu conhecesse o ativo de emagrecimento, eu teria esperado mais, ou não teria feito, né? Mas assim, não consigo sozinha. Não dou conta, eu já tentei de tudo, eu acho que é melhor eu me aceitar. Eu falo, tá tudo bem, mas você não pode aceitar uma doença dentro de você. Exato. Você não pode aceitar que daqui a pouco, quem que vai cuidar de você? Né? Daqui a pouco seus filhos vão crescer, e aí? Cada um vai ter sua vida, como é que vai ser você, né, como vai ser sua longevidade, você com 60, 70 anos? Eu falo, eu quero chegar super ativada, fazendo de tudo, pulando de paraquedas, voando de balão, fazendo coisas que eu amo fazer. Sim. Mas depende de eu plantar a sementinha agora, né? É um processo e a gente vai colhendo isso e vamos trabalhando. Eu sou uma pessoa, né, que eu emagreci. Então, eu passei pelo processo e faz 8 anos que eu mantenho meu peso. E isso, para mim, foi o meu maior ganho, porque isso influenciou na minha carreira, na minha vida pessoal, em tudo, né? Manter, para você, é uma dificuldade? Nenhuma. Porque eu aprendi a fazer o básico bem feito. Eu não me limito a nada, eu como de tudo que eu tenho vontade. Estou com vontade de comer hoje isso, vou comer isso. E tá tudo bem. Mas por quê? 4h20 da manhã, tô acordando, Marcela. 5 horas da manhã, tô na academia. Tomo a quantidade certa de água. Então, as outras coisas eu vou fazendo. Então, a comida, para mim, não virou uma válvula de escape. Porque é diferente você comer descontando as suas emoções na comida e você comer porque você tá a fim de comer e tá tudo bem. Então, depende de como está o seu estado emocional naquele momento, que é o que vai trazer prejuízos ou não para você. E acho que também é como você falou, né? Infelizmente, as pessoas levam muito essa questão do alimentar e apenas a alimentação é a grande chave.
tanto positiva quanto negativa. A alimentação influencia muito, a gente sabe, mas não é só ela, né? Existem tantos outros hábitos que também acabam interferindo na má qualidade da saúde e também no sobrepeso. Aí tem os vícios, né, que a gente pode mencionar também, o açúcar, não só. Eu convivo com pessoas que ela não come muito, muitas vezes nem almoça, não janta, mas não abre mão dos doces. Come muitos doces. Ainda não é uma pessoa diabética, mas caminha para, né, infelizmente. Exatamente. E assim, tem várias estratégias pra gente conseguir ajudar uma paciente dessa. Por exemplo, eu falo, pra gente vencer uma guerra, Marcela, a gente precisa entender do nosso inimigo. A gente tem que saber tudo sobre ele. Então, por que eu tô com tanta vontade de comer doce? Da onde que vem essa vontade? Pode ser do paladar acostumado, pode ser do hábito, pode ser da TPM, pode ser da procrastinação. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Não, conta pra gente. Vou contar. Segredo, e meus pacientes todas sabem. A pessoa que tem essa dificuldade, né, de fazer as coisas que tem que ser feito na hora que tem que ser feito, todo mundo tem um pouquinho de procrastinação. Mas o que acontece? Por que as pessoas procrastinam? Porque elas ou não conseguem fazer algo, né, o que pediram para que ela fizesse, ou elas acham que elas não são capazes. Então, tem muitas crenças aí limitantes dentro dessa mente que tá fazendo ela deixar para depois. E aí eu falo assim, ela precisa fazer isso. Tá aqui. E ela tá aqui. Tem um vazio aqui. O que o cérebro fala? Olha, Marcela, come um docinho agora só para você dar uma relaxada, porque aquela tarefa é muito difícil. Então, muitas pessoas, elas acabam usando a comida realmente como uma válvula de escape, como um conforto, tá feliz, come, tá triste, come. E no caso dessa questão da procrastinação, muitas pessoas comem, é muito difícil eu fazer aquilo, deixa eu dar uma relaxada, deixa eu realmente dar uma respirada, ficar mais felizinha com esse docinho para depois eu realizar aquela tarefa chata e difícil. Então, muitas pessoas fazem isso sem perceber, porque é um hábito, né? Sim. O nosso cérebro, ele não quer gastar energia. Então, o que ele faz? Ele faz tudo que seja automático. Então, a gente faz as coisas muito sem pensar. É igual a gente dirigir num câmbio que não seja automático. Então, a gente vai ali, nem percebe que marcha que passou. Então, o nosso cérebro, ele faz isso. Ele faz caminhos pra gente economizar energia. Pra gente não pensar. E aí, eu trago essa consciência pra paciente. Pra ela, a gente tem um planner muito legal lá, que a gente faz o paciente pensar na rotina, ele posta as refeições pra gente poder monitorar em tempo real, ver o que tá precisando melhorar. E nessa de trazer o paciente para escrever mesmo e para ter aquele momento, o paciente ele pensa, nossa, esse horário eu chupei não sei quantas balas. Nossa, nesse horário eu pulei refeição. Então ele vai conseguindo ter essa consciência para ele se autoavaliar, para se ele se responsabilizar e fazer essa mudança, né, de vida e de mente aí. Bom, tanta realmente, coisa, né? A gente emendando um assunto no outro. Realmente o método ele demonstra, né, pela nossa conversa, o quão complexo e abrangente ele é dentro da rotina de cada paciente. Como a gente mencionou, as pessoas são individuais, mas com todo esse tempo, né, 8 anos aí aplicando, você com certeza foi desenvolvendo ainda mais e entendendo as necessidades. Porque até os próprios nutricionistas falam, prescrever uma dieta é só dar um Google. Exatamente. Né? E na verdade todo mundo sabe o que tem que fazer. Sim, é isso. Né? E assim, nesses 8 anos eu usei outras metodologias, estudei outras coisas e eu falei, não, tem coisas que tem que ser do meu jeito. Né? Eu fiz cursos, trabalhei junto com até uma que agora até virou uma franquia e eu falei, não, eu não quero engessar o paciente, porque nem todo mundo é igual, né? Essa paciente, dona Gini, de 85 anos. Eu falei, dona Gini, o que a senhora está fazendo aqui? Foi a primeira pergunta que eu fiz dela. Ela falou assim, como assim, doutora Estela? Eu falei assim, não, eu quero saber, porque a senhora tem 85 anos e veio aqui para emagrecer. Ela falou assim, não, porque eu tô com uma pressão muito alta e eu quero parar de gastar com remédio e eu tenho uma netinha de 5 anos, minha única neta. E eu quero conseguir sentar no chão para brincar de boneca com ela. Eu falei, entendi tudo. Ela quer parar de gastar com remédio, ela quer que sobre um dinheirinho da aposentadoria dela e ela quer sentar no chão para brincar com a neta. Então, assim, são histórias maravilhosas que a gente vai ouvindo e vai vendo, que eu falo, dá um livro aí.
Sim, né? sem dúvida. E agora eu quero falar um pouquinho sobre o tempo. Como a gente mencionou, cada paciente tem um tempo e você tem várias metodologias. Durante esse tempo, o paciente, por exemplo, que vai fazer os 6 meses, o processo ele vai sofrendo transformações durante esses 6 meses? Sim. Nós temos um cardápio base e a gente ensina o paciente ele ter essa autorresponsabilidade de escolher o que ele gosta e o que é melhor para ele. Então, não é uma coisa engessada. Você tem que comer isso, isso, isso. Não, a gente ensina o que é melhor comer de manhã, tarde e à noite. E aí, muitas pessoas passam pelo efeito platô, né? Que é aquela pausa, nossa, não consigo emagrecer, não consigo sair disso. E é onde muitas pessoas desistem, Marcela. Então, a nossa nutricionista, que ela também é comportamental maravilhosa, a doutora Larissa, e o que ela faz? Ela faz algumas mudanças. A gente tem vários SOS, que são estratégias específicas para aquele momento. Então, a gente muda um pouquinho a alimentação do paciente sem fazer aquelas dietas do ovo, o dia inteiro de maçã. Não, a gente não faz isso, né? Porque a gente entende, assim, que a pessoa ela tem que ter uma boa relação com a comida. Ela não... Tanto que a gente nem usa jejum intermitente, nada contra, mas a gente entende que o paciente ele tem que ter essa relação boa com a comida. Porque muitas pessoas, elas não sabem fazer, por exemplo, um jejum intermitente. Exato. Elas não sabem voltar a comer. Então, assim, e aí nada adianta. Quebra de maneira errada, né? Quebra de maneira errada e o que acontece também junto? Vem um hábito errado junto, que é o hábito da compensação. Sim. Fiquei tantas horas sem comer, então agora eu posso comer que tá tudo certo. E não tá tudo certo, a gente sabe. Então, a nossa Nutri, ela passa estratégia de acordo com cada paciente. Então, tem essas estratégias específicas, alguns segredinhos nossos, mas sem usar medicação. Outra coisa também que a gente pede são os exames, né? Para ver como que tá todos os exames antes, durante, depois, precisar suplementar algo diferente para aquele caso, daí a nossa Nutri faz a prescrição certinho. Perfeito. Sobre investimento, que daí é uma questão também que as pessoas devem imaginar, mas para passar por esse processo eu tenho que ter um bom investimento financeiro. A gente não precisa falar exatamente de valores, mas fazer algumas comparações eu acho legal para que quem está nos assistindo poder entender que é possível. Bom, eu falo assim, é muito difícil a pessoa ela conseguir enxergar o quanto ela gastou para engordar. E é uma coisa que eu trago com muita clareza nas minhas consultas. Quando eu tenho essa objeção, é caro, acho que não é meu momento, acho que não é para mim. E aí uma coisa que eu falo para as pessoas, olha, se você tem R$200 por mês, você consegue emagrecer comigo. São parcelas que variam de 200 até parcelas, depende da quantidade de parcelas também, né? Mas vamos lá, pensar numa parcela máxima aí de R$700. E o paciente, ele tem um desconto também, se fizer no Pix, enfim, a gente facilita também, otimiza. Mas é algo que, se a gente colocar numa mesa, Marcelo, o quanto se gasta com remédio, o quanto se gasta para engordar, o quanto se gasta com roupas maiores, o quanto se gasta... O quanto que é o preço da obesidade? É muito caro. Sim. Então, vou dar um exemplo de um paciente meu. Foi um casal, né, marido e mulher, os dois trabalhavam, ele numa fábrica e ela tem um comércio em Caçapava. Eles falaram assim, a gente precisa emagrecer, é uma questão de necessidade, não é só querer não, a gente necessita. E aí quando eu passei o valor para os dois, eles falaram assim, nossa, é um investimento. Eu falei, é um investimento sim. Daí eu falei pra ele, falou, não vou citar o nome dele aqui, que eles são bem conhecidos na cidade, mas eles falaram, nossa, Stella, acho que a gente vai ter que esperar. Eu falei, não. Eu falei, me conta a rotina de vocês. Então, eles saíam cedo de casa, tomavam café na padaria, os dois e os 2 filhos, levavam os filhos pra escola, e daí almoçavam em restaurante, tomavam café na padaria à tarde, porque não faziam comida em casa. E daí a gente fez um cálculo. E aí eu falei assim, olha, você vai fazer o seguinte, a gente vai ensinar vocês a fazerem algo prático, porque como a gente não trabalha com dieta, Marcela, é muito fácil, é libertador, porque você tem as escolhas e você pode... É comida de verdade, não tem... vai tirar meu pão. Não precisa tirar pão para poder emagrecer. Então, a gente ensina a comer comida de verdade, fácil, barata, enfim. A gente ensinou para eles e eles começaram a fazer isso. Aí eu falei para ele, fulano, agora você vai pegar o quanto você estava gastando na padaria, você vai colocar numa poupança. E daí ele foi colocando. Daí deu 3 meses de tratamento, o tratamento dos dois, cada um eram 4 meses. E aí quando deu 3 meses, ele chegou e falou assim, doutora Stella, a senhora fez um boleto para mim? E eu quero pagar todos os boletos. Eu falei, não acredito, né? Fiquei muito feliz. E eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou assim, você não mandou eu fazer uma poupança com tudo que eu gastava, com bebida alcoólica, com as saidinhas, com não sei o quê. Não que eu não saia, ele ainda saía, mas ficou muito mais barato, né?
E aí ele falou assim, juntei todo o dinheiro que eu parcelei em 10 vezes com você, eu consigo quitar o tratamento agora. E aí ele adiantou todos os boletos e quitou. E assim, foi uma festa lá na clínica, porque ele falou assim, você tinha razão. Eu falei, eu sempre tenho razão nessa parte. Disso eu entendo, né? E ele ficou muito contente. Ele falou, Estela, eu não tinha refeição em família, de parar, de preparar. E quando a gente pensa nesse aspecto, né, que o emagrecimento ele não é só você cuidar de você, é você também gerar a vida na vida das pessoas, na vida dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, da sua mãe, porque você com dicas assim tão simples, ajustes pequenos, você consegue mudar uma rota, né? Eu lembro assim que quando os meus pais eles são bem simples, então assim, fazer aquele café com açúcar já, né, já era adoçado, tudo, e eu acho bacana que assim, vou na casa deles, o café já tá sem açúcar, não adoça mais o suco. Então, é muito bacana, porque é uma coisinha que a gente muda ali, que a gente mexe aqui, que... É os ajustes, né? Exatamente. E as pequenas escolhas. Eu falo muito isso, assim, a questão do paladar. Hoje a gente já tem mais informações sobre, mas antes a gente não falava sobre isso, ter o paladar infantil. Né? O que é ter o paladar infantil? É gostar realmente de comidas que tragam conforto, como a gente mencionou aqui. Lembranças também, né? Total. E essas consciências, né, que a gente vai tendo com a informação, com os profissionais, que vão trazendo esse conteúdo mais humanizado. Sim. Porque há pouco tempo atrás, vamos falar até antes da pandemia, quando se falava em emagrecimento e em reeducação alimentar, já vinha também uma metodologia mais difícil, longe da realidade de muitas pessoas. Sim. Esse novo comportamento, essa maneira que a gente está conversando aqui hoje, é novo. Então, é uma transformação realmente de fato que está sendo, né, globalizado para as pessoas entenderem e valorizar realmente o sentar à mesa, o comer a comida, o fazer o arroz com feijão. Exatamente. E é uma coisa que eu prego muito, né? Que nessa rotina que a gente vive, a gente não para comer da forma adequada. A digestão, ela começa pela mente e pela boca. Então, muitas pessoas até começam a ganhar peso. Tem o caso do Marcos, que é um paciente que ele tem TDAH e ele trata isso há muito tempo já. E uma das coisas que ele falou pra mim, Estela, pra mim, o Ativa foi, assim, um divisor de águas, porque ele não tava nem pensando na quantidade de peso, tanto que ele emagreceu 9 quilos em 2 meses. Mas ele falou assim, Estela, eu consegui sentar na mesa e parar pra comer devagar, você me ensinou a comer devagar. Aí eu falei assim, sim, porque a digestão começa pela boca, e ele comia muito rápido, dava uma hora ele tava com fome, então ele não conseguia fazer realmente a verdadeira digestão. Sim. Então, a gente tratou coisas, como eu disse, tão pequenas, simples. E é o que a rotina engole. Posso dar o exemplo, o meu próprio exemplo. Por muito tempo, agora menos, mas por muito tempo, o meu café da manhã era no carro. É realmente, entrando no carro, parando na conveniência, pegando um pão de queijo e um cappuccino, por muito tempo. Sei lá quantos anos isso. Esse era. Mas aí, quando eu sentava pra trabalhar, às vezes eu nem lembrava. Nossa, eu tomei café mesmo. Eu parei lá, porque era no automático. Já era. Tanto é que as moças da conveniência já me conheciam, já sabia, falava, acabou de sair, tá saindo agora, espera 2 minutinhos. De tanto aquela rotina ali ser. Rotina mesmo, ser um comportamento. Aí quando eu mudei e parei de ir, nossa, até nas minhas redes sociais elas mandaram mensagem: tá tudo bem, você sumiu? Cadê você? Tá tudo bem aqui com a gente. Isso também. Isso também. Mas é por conta disso, realmente. A gente se coloca numa situação em que, né, não temos consciência, não paramos para raciocinar, né, o quanto isso está prejudicando, porque a gente só tá ali querendo cumprir uma tabela. Eu tenho que tomar café da manhã, mas eu também tenho que chegar logo no trabalho. Também tenho que cumprir minha agenda. E aí, eu vou puxar um gancho aqui, Marcela. A gente mata uma fome física na hora, mas a fome social, a fome emocional, ela tá ali. E daí tem a fome social. Então, hoje em dia, a gente tem várias fomes que precisam ser tratadas. Sim. Então, a gente tem que entender que o nosso corpo, ele é um templo. É a nossa casa, é onde a gente vive, é onde a gente vai morar até a gente morrer. E também é um presente que Deus nos deu. E Deus fez a gente para dar certo, Marcelo. O que a gente tem feito com o nosso corpo, com a nossa mente, sabe? Com a nossa vida todos os dias. E a gente para pensar que é uma responsabilidade só nossa. E a gente só vai conseguir realmente, de fato, mudar de verdade se a gente entender que aquilo é importante pra gente e entender os prejuízos, até que ponto vale a pena manter isso.
E uma das coisas que eu falo muito para os meus pacientes, né? Nós somos templo do Espírito Santo, somos templo de Deus. Eu falo, quando a gente chegar no céu, né? Independente de todo mundo que tem a sua religião, mas eu penso assim que Deus, a gente vai bater na porta lá do céu, Deus vai falar, o que você fez com o que eu te dei? Você cuidou muito bem? O que você fez, né? Como é que você viveu? Como é que você agiu? E eu penso assim que Deus, ele vai ficar muito feliz da gente cuidar disso agora, porque é através de nós que ele também age na vida das pessoas. E isso pra mim é muito forte. E aí quando eu falo isso pros meus pacientes, eles falam, nossa, eu nunca pensei nisso, né? A gente cresce, a gente tem os nossos hábitos de infância. Eu mesma fui uma criança que, pra mim, salada era alface, tomate e pepino. Era o básico do básico, né? E aí depois você vê uma infinita possibilidade barata que dá pra gente sustentar pro resto da vida. Você não precisa ficar comendo sementinha, você não precisa ficar comendo pó disso, daquilo, porque realmente vai encarecer, como você disse. E é isso que afasta as pessoas. Hoje, Marcela, eu tenho pacientes que são autônomos ali, são boleiras, eu tenho diaristas. Não tem classe social, assim. Claro, tem pessoas que falam, nossa, eu tenho medo de ir lá na Estela, porque realmente, né, você foi, aí tudo organizado, bonito, né, preparado ali. Mas o que eu falo é acessível para todo mundo que se prioriza e que quer de verdade, né, intencionalmente. Eu acho que isso é a palavra principal, assim, né, se priorizar. Sim. Entender realmente o quanto esse olhar e esse parar tudo, né, vai realmente ser significativo. Eu também entendo que tudo é do momento da pessoa. Não Exato. tem muito, né, como... muitas vezes a gente tá de fora, a gente tem uma visão diferente do que talvez seria importante pro outro. Mas aquela questão de pôr realmente, né, um ponto e falar agora é o meu momento, tem que ter esse estalo. E uma hora vem pra todo mundo, né? O estalo vai acontecer. E é o que eu falo muito, né? Por exemplo, eu tive uma paciente que chegou com 180 quilos lá na clínica. E aí ela emagreceu, chegou a uns 127. Ela ainda estava muito acima do peso dela para 1,57 m. Nossa. E aí, eu não vou citar o nome dela, que ela também é bem conhecida. E aí ela ficou feliz. Se a gente forçasse ela, não, você tem que chegar nos 70 quilos, porque 70 quilos já tá acima, mas 70 quilos é o que dizem que é o seu ideal, né? E aí eu falo pra você, daí ela chega a 120 e poucos quilos, feliz da vida, resolvida, de bem com ela mesma, usando seu G1, e tá tudo certo, pra quem não sabia nem o número da roupa que usava mais. E já recuperou qualidade de vida. Muito, nossa, então eu falo assim que não é sobre quantidade de peso na balança, é do peso da vida que você carrega que você tem que deixar. Sim. Né, o quanto isso tá te trazendo sofrimento em várias outras áreas. Porque sofre, a pessoa, ela, no caso dessa minha paciente, né, 28 anos, uma paciente muito jovem, já com filho, já com uma cicatriz de cesárea já cheia de aderência por conta da obesidade, enfim. E dela emagrece e resgata a pessoa dorme melhor, a pessoa ela tem melhor relação sexual com o marido, ela para de ter vergonha, ela para de ter vários prejuízos na vida dela no dia a dia. Então não é sobre quantidade de peso. Tanto que a gente não fica focando muito número na balança. Claro que a gente tira foto com plaquinha lá, porque todo mundo quer, gosta, espera esse momento, né? Mas é sobre, de verdade, a pessoa ela deixar para trás aquilo que adoeceu. Ela entender a causa, sabe? Viver um novo processo. Viver um novo processo. Eu tenho voltando para esse Marcos, ele falou assim, Estela, o meu TDAH melhorou muito. Muito, só de eu conseguir parar para raciocinar, para comer devagar. Eu consigo dormir melhor. Ele não dormia porque não fazia digestão. Comia de 1 em 1 hora, né? Sim. E aí 3 filhos, os filhos indo pro mesmo caminho. E aí ele falou assim, Estela, você não tem noção como que é a comida na minha casa agora. Todo mundo come saudável, meus filhos querem experimentar os alimentos novos. Olha. Porque... assim, é muito fácil a gente ficar falando, você tem que comer isso, mas o adulto não come, então a criança ela vai realmente repetir aquilo que o pai vai fazer. Criança é total exemplo, né? Não tem como fugir. Então, assim, são tantos ganhos, Marcela, que se a gente fica aqui uns 3 dias de podcast contando tudo. Mas é muita coisa boa. Quero falar dessa questão do desafio. Quando chegou o exemplo da paciente com 180 quilos. Sim. Quando chega um paciente neste cenário... Como é o movimento nos bastidores? Como é o seu alinhamento com a equipe? Porque eu entendo que também vai ter uma exigência diferente de cada profissional envolvido. Sim. O que a gente faz? A gente reúne, né, a equipe.
a maioria das vezes o paciente ele já entra porque a gente já conscientiza na consulta. A minha consulta ela já é eu falo assim, uma aula para o paciente já começa ali, independente se ele vai fechar o tratamento comigo ou não. Sim. E aí eu já anoto os pontos de dificuldade daquela pessoa. Por exemplo, essa paciente, ela tinha muita dificuldade com doce. Então, ela guardava doce dentro do guarda-roupa. Tipo assim, acordei de madrugada, quero comer. Então, a gente teve que ir realmente trabalhando essa parte da mentalidade para ela deixar de comprar. E como é que você pede que a pessoa deixe de comprar? Né? Então, a gente tem que trazer, assim, mostrar as claras. Olha os prejuízos, olha o que está acontecendo com Tem os você. fornecedores. Não é? E aí, nossa, meu marido só me... Como que ela falava? Só me presenteia com caixa de chocolate, com comida. Eu falei, mas é a sua comunicação para ele. Vamos mudar a sua comunicação? Então, a gente alinhava ali com a Nutri, alinhava os exercícios físicos, porque se a gente tem uma série de exercícios para fazer em casa, como é que eu coloco uma pessoa dessa para fazer exercício sozinha? Trouxe ela pro Pilates, trouxe o Pilates para o tratamento dela, tanto que ela continuou fazendo Pilates com a gente um tempo depois. Então, a gente faz esses alinhamentos, né? Com a equipe, dos pontos de maiores dificuldades. E ali a gente vai trabalhando, né? A gente tem o histórico do paciente, prontuário, tudo anotadinho ali. E aí a gente consegue cobrar o paciente, né? De fazer essas métricas. Olha, hoje suas dificuldades de semana foram essas, aí próxima consulta. Agora, o que você já conseguiu fazer? O que você não conseguiu? O que ainda tem dificuldade? E aí a gente vai trabalhando, sabe? Dia após dia. E é uma coisa muito importante que os pacientes, eles gostam dessa cobrança. Eles nos procuram realmente por isso. Não é uma cobrança impositiva, sabe? Você tem que comer, você fez errado. Não, a gente senta, conversa, abraça, alinha. Porque não adianta ir com os 2 pés no peito e cobrar e ficar bravo. Eu já fui nutricionista que falou assim, não vou te atender mais, ela só faz errado. Passei por várias. Qual que é o sentimento que você tem? Poxa, você precisa de ajuda, você quer alguém que te acolha. Sim. E você não tem isso de um profissional. E não é só sobre o peso, a pessoa tá cheia de problema na vida dela, que foi exatamente isso que fez ela ganhar peso. E a gente não acolhe, então hoje a gente escuta várias histórias, Problemas né? aparentes e problemas ocultos. Ocultos. Então a gente tem que entender a situação de cada um e a gente tem N ferramentas, né? Eu tenho muitas ferramentas para trabalhar, tanto de coach quanto ferramentas de comer intuitivo, de como você saber lidar com aquela situação, né? E a gente vai ensinando na prática também. Eu mando vídeo, mando áudio todo dia, eu tô ali no grupo todo dia, incentivando e trazendo o paciente. Porque nem sempre ele vai ter motivação, Marcela. Não tem. A motivação, ela é muito inimiga do emagrecimento. Porque tem dia que você tá lá no auge, mas aí um dia que você tá de TPM, por exemplo, você não quer nem... Eu falo, você não quer nem ver minha cara, né? Eu falo para meus pacientes. E a motivação é só nos primeiros momentos também, né? O que vai manter é a disciplina, essa autoconsciência, essa constância, consistência, né? Do paciente ele fazer aquilo mesmo, ele não querendo, mas ele entendendo que é um processo e ele vai chegar onde ele tem que chegar daqui a pouco. Eu sempre dou um exemplo. Você fez faculdade de quanto tempo? Há 5 anos. Você ficou 5 anos fazendo faculdade. Aqui você vai ter 4 meses, 3 meses para você se dedicar. É muito pouco tempo perto de tantas conquistas que você vai ter. E acho que isso também é um ponto muito bacana, assim, de ter uma data. Durante este período, o seu processo vai ser esse. Então, teoricamente, tem começo, meio e fim. Porque muitas vezes, quando a pessoa, né, tá no sobrepeso e grau de obesidade, começa um processo de emagrecimento muito vago. Para onde eu vou, quanto tempo eu vou ter que viver fazendo esse processo, dieta, né? ficar de dieta, já entra no sofrimento. Isso foi até uma conversa que eu tive com o meu marido contando sobre, porque eu fico me autoanalisando, né? Contando assim, por exemplo, eu tenho muito entrega na minha questão profissional. Eu digo assim, né, eu sou muito exigente comigo profissionalmente, me cobro muito, mas por quê? Porque no meu lado profissional eu tenho prazos, eu tenho metas, eu sei que se eu fizer isso, meu resultado é esse. Se eu fizer mais isso, meu resultado é mais esse. E aí eu trouxe essa consciência para a questão do meu autocuidado. Eu falei, acho que eu preciso colocar também esses pontos de faço isso para ganhar isso, faço isso, meu resultado vai ser esse. Porque senão a gente fica muito no meio, se eu tô fazendo e fazendo por quê? E vem tanta autossabotagem no meio, né, Marcela? Total. Tudo influencia pra autossabotagem. Exato. O meio, como você falou, né? A vida social nossa, para quem precisa emagrecer, é só para se auto-sabotar. E por isso que essa clareza que você trouxe aqui é extremamente essencial para qualquer tipo de cuidado. Sim. Que seja um tratamento dentário, que seja um tratamento facial, tudo tem que ter prazo.
Porque realmente nós somos seres humanos muito relaxados. Sim. Se deixar, a gente vai ficando ali naquela zona de conforto. Porque... E ansiosos também, né? Sim. A gente quer ver o resultado. E o momento que a gente vive hoje do tudo express, então a gente tem uma necessidade de coisas rápidas. Exato. Não vai tudo que é rápido, né? Por mais que a cultura hoje do express esteja muito presente, muitas coisas não serão, né? Exato. E a gente tem que saber fazer essa distinção do que realmente eu posso ter uma entrega rápida e do que tem que curtir o processo. Sim. Eu dou um exemplo para os meus pacientes no primeiro dia da consulta, assim, ó. Imagina que você ganhou uma viagem para Natal. Você tem 3 possibilidades hoje. Você pode ir a pé para Natal, você pode ir de ônibus e você pode ir de avião. A pé você vai sozinho, você vai no seu tempo, você vai cansar e você não vai conseguir chegar vivo até lá. Você vai desistir porque é muito cansativo, né? Tem uma utopia. Você pode ir de ônibus, você vai levar dias. Você vai estar cheio de gente dentro daquele ônibus. Você vai ficar cansado, vai estar calor, o ônibus pode quebrar, você vai ter também que estar sozinho. Agora você pode ir de avião. Você vai chegar lá no terminal, você vai sentar com segurança, vai ter uma equipe para cuidar de você, vai chegar comida até, assim, no horário exato, tudo organizado para que você chegue mais rápido com toda a estrutura. Qual que é mais barato? Claro que o mais barato não vai te trazer um resultado. E também não vai ser tão rápido. Agora, se você decidir de avião, você já sabe onde é o destino, você vai chegar naquele destino com segurança, com uma equipe cuidando de você de uma forma muito estratégica, você vai ter conforto, enfim. Os pacientes, eu entendi. Falei, então, vamos lá de avião, minha amiga. Vamos de avião, meu amigo, porque dá pra gente ter resultados muito bons, rápidos, satisfatórios. E tem uma coisa também, Marcela, que é muito importante, não sei se você vai falar sobre isso, mas sobre o manter, né? Porque muitas pessoas, elas têm muita dificuldade de entender que um tratamento desse é um tratamento de meio. Ela vai fazer o 100% dela e nossa equipe vai fazer o nosso 100%. É óbvio isso. Ela não vai entrar numa mesa de cirurgia onde ela vai ser lipada e ela vai sair diferente, vai ter um resultado muito visível, assim. Então, ela tem que fazer a parte dela, mas ela tem que entender que só depende dela ela querer isso pro resto da vida. No meu caso, eu quis isso pro resto da minha vida. Então, o que eu tenho que fazer para manter esse resultado pro resto da minha vida? Então, é uma coisa que eu deixo muito claro para os pacientes. Eu tenho até uma paciente que vira e mexe, ela tá fazendo tratamento, fez umas 3 vezes tratamento comigo, mas ela não engorda tudo de novo, ela dá uma engordadinha de 1, 2 quilos. Ela não espera, não né, espera. engordar tudo de novo. Daí um dia eu falei pra ela, mas Ivanide, por que você volta, você faz o tratamento de novo, né? Ela falou assim, porque eu amo ser cuidada, porque eu adoro estar aqui, porque eu gosto de gente me cobrando, porque eu sei que aqui eu vou ter resultado e nunca mais vou voltar a engordar, porque ela é uma ex-bariátrica. E aí ela vira e mexe, tá fazendo alguma coisa. E ela entendeu que para ela manter o resultado dela, ela tem que estar fazendo uma drenagem, ela tem que estar em contato, né? É a mesma coisa você, loura, maravilhosa, para manter esse cabelo aí, você tem que estar sempre cuidando. Sim. O corpo não é diferente. Exato. E importante trazer até esse exemplo para que as pessoas entendam também que existem perfis de pessoa para todos os tipos de pós. Tem quem realmente o organismo... Isso também ajuda, né? O organismo entendeu ali um novo caminho, um novo formato. A pessoa já não tem mais aquela necessidade de se alimentar como se alimentava antes. A vida flui. Tem quem precisa estar todo o tempo sendo lembrado, todo o tempo sendo acompanhado. E como a gente falou, que né, a obesidade é uma doença, o vício no açúcar é comparado igual a um vício, por exemplo, de cocaína mesmo. Sim. E quem é ex-viciado, né? Tem que ter um acompanhamento ali. As pessoas falam, né? Enfim, passa por vários processos de tratamento, mas continua ali se cuidando como um ex-adicto. E a gente tem que trazer essa realidade. Infelizmente, comer açúcar demais também é um vício e também tem que ser visto dessa maneira. Talvez, para algumas pessoas, o resultado seja mais rápido e para algumas pessoas ela não precise passar pelo processo constante. Mas para a grande maioria, não. O processo ele tem que ser constante. Muda, né? Recalcula. Você sai muitas vezes do processo um pouco mais restrito. Não sei se seria essa palavra, mas um acompanhamento um pouco maior. E passa depois por um processo um pouco mais leve. Exato. Mas é ter a consciência. Eu acho que a mensagem principal do nosso bate-papo aqui é tudo é possível a partir do momento das tomadas de consciência. Né? Sim. E aí vem até uma questão assim sobre vozes, né? A gente escuta muitas coisas na nossa infância. E a nossa infância é o solo onde a gente pisa hoje.
Então, quando a gente entende, né, poxa, eu vim de uma família assim, olha os hábitos da minha família e eu estou decidindo mudar, eu falo que é o meu caso também, a gente entender, eu estou decidindo mudar. Ninguém tem obrigação de me ajudar. Quando você coloca na sua vida essa frase, ninguém é obrigado a nada. Aí você entende que você tem que fazer por você. Porque aí você vai visitar a casa dos parentes, não é bobagem emagrecer, você vai engordar tudo de novo, porque a família inteira é acima do peso. Então, assim, muitas pessoas escutam, né? Eu tenho até um caso de uma paciente que ela emagreceu com a gente 35 quilos em 4 meses. E aí ela voltou para Minas, para casa do pai, para visitar e queria fazer surpresa. Não contou pro pai que tinha emagrecido e tal. Olha como que é forte, né? Ela chegou, o pai morava numa chácara, ela abriu a porteira da chácara e o pai dela, cadê minha filha? Cadê a gordinha do papai? Cadê minha filha? E aí ela falou assim, pai, sou eu, emagreci e tal, queria contar. Não, você é mineira, você tem que voltar a engordar, porque você é a gordinha do papai. Aí o que aconteceu? Durante o período de férias, ela engordou 10 quilos, Marcela. Nossa. Ela me manda mensagem chorando, Estela, o que eu faço? Mas porque mexeu lá naquele gatilho, sabe? Ela se sentiu rejeitada, ela não se sentiu pertencente à família. E isso é muito forte, Muito Marcela. forte. E você falou isso, eu me lembrei. Eu participei de um treinamento e o palestrante, ele trouxe essa narrativa. Ele contou que ele é o primeiro da família dele que não aceita mais ser obeso. Então, por 38, 40 anos, ele foi gordo. E aí ele quis mudar. E acabou de nascer o filho dele, eu vi pelas redes sociais, mas ele contou isso, ele falou, meu filho não vai ter um pai gordo, a primeira filha teve, ele falou, e ele usa desse termo mesmo, e ele é bem assim, um coach motivacional, então ele traz de forma bem incisiva mesmo, mas que para algumas pessoas também é necessário, né, ter o grande choque de realidade, e aí nos encontros de família, ele passa por isso, ele fala, é o bullying reverso, Total, a minha família, a minha família fala que eu sou louco, porque acordo 5 da manhã pra treinar, fala que eu sou louco porque eu tô achando, ele dizendo, tô achando que eu vou conseguir realmente ser o único magro, sendo que toda a família de 3, 4 gerações, e aí ele tava num encontro de família e tinha um sobrinho mais novo. E aí esse sobrinho tava começando a ficar um pouco mais gordinho, e daí ele cutucou ele e falou pro sobrinho, ele falou, olha, eu sou o primeiro, você quer ser o segundo? Vem comigo. Que não vai aceitar ser o gordo da família. E aí diz que o pai desse menino já não é da família, né? O que chegou de fora, ele já é mais saudável. Ele falou, cola no seu pai e vamos comigo, que a gente não vai ser. E aí é desde o hábito de, tipo assim, chegou nos almoços de família não tomar o refrigerante, mas vem a família com o copo e traz o refrigerante ou a cerveja. Né? Na hora de fazer ali, enfim, todas as comemorações. Aquela obrigação, mas como que você não vai comer o bolo? Como que você não vai comer o doce? Então, esse cenário familiar, ele realmente é responsável também, né, por números expressivos em questões de pessoas obesas, porque faz parte de uma cultura. Sim, eu falo que é ambiência, né? Sim. E só a gente pode comunicar algo diferente. E aí vem uma outra questão que é muito importante a gente falar, né? Existem 2 tipos de pessoas, Marcela. A pessoa que ela vai se vitimizar num processo de emagrecimento. E a pessoa que vai ser protagonista e que ela quer a mudança. Qual que é a diferença das duas? A vítima, ela vai chegar numa festa e ela vai ser chata. Pode falar isso. Ai, não posso, porque eu tô lá. Eu falo, não fale que tá fazendo tratamento comigo. Nem fale. Eu não tenho nada a ver com isso. Não posso, porque a doutora Estela não deixa. Porque já começou a terceirizar a responsabilidade, a gente já sabe que, né, vai ter bastante dificuldade. Não posso, porque eu tô de dieta, porque eu não posso, porque eu tô no emagrecimento, porque eu tô lá na clínica, porque não sei o quê. A pessoa, ela já se coloca numa posição de vítima. E quando a pessoa se coloca numa posição de vítima, o que acontece, Marcela? Inconscientemente, as pessoas em volta tentam salvar essa pessoa. E aí, nesse salvar essa pessoa, o que as pessoas fazem, né? Mas, nossa, ela tá sofrendo, coitada. Só um pedacinho, fulana, come, não tem problema. Depois você volta. Não é uma maldade das pessoas, Marcela. Na maioria das vezes é porque a outra se colocou na posição de vítima e a outra quer salvar ela. A gente não quer ver ninguém sofrendo. Não quer ver ninguém sofrendo, entendeu? Coitada, tá aqui no casamento, e aquela coisa toda. Então, eu já vou condicionando os meus pacientes a ter uma postura de protagonista. Não precisa ficar falando pra ninguém que tá num plano de emagrecimento. Deixa quieto, que você vai ter cobrança também na sua vida. Então, eu já falo assim, nem fala, só faz.
e mostra o seu resultado. Então, o que você vai fazer? Aí eu já vou condicionando os meus pacientes. Vai fazer isso. Não fala não posso. Você pode, se você quiser comer uma coxinha, você vai comer e tá tudo bem. Você vai aprender com esse comportamento. A gente só tem que trabalhar isso de uma forma mais consciente, né? E que não seja algo que vai ser sempre, né, que vai acontecer isso, enfim. E aí, eu ensino os meus pacientes a serem protagonistas. Chegar lá e falar assim, não, vou dar uma dica aqui, tá? Pode? Claro, a gente tá amando. Eu falo para os meus pacientes, ó, fala assim, ó. Se a pessoa oferecer, tá? Ai, come isso aqui. Calma aí, só um minutinho, já vou pegar, depois eu pego. Usa a técnica do depois, a gente não procrastina um monte de coisa boa que a gente já deveria estar fazendo. Usa a técnica da procrastinação ao seu favor. Porque, assim, a gente procrastina só coisa boa se a gente for olhar, Marcela. Exato. A gente tem que aprender a procrastinar coisa ruim, virar o jogo do negócio. E aí eu ensino várias estratégias, ferramentas, o que o paciente tem que falar, como que ele tem que se condicionar. Tô vendo que não é só um programa de emagrecimento onde vai mudar uma alimentação, a gente vai mudar um comportamento, um contexto, uma postura da pessoa. Até a questão da mesa, né? A gente faz os pacientes postarem, né? Pede para os pacientes postarem as fotos. Porque muitas vezes não tem consciência que um vegetal não pode comer à noite e tal. E aquela combinação que a gente ensina que é bem facinho. E aí, às vezes eu vejo uns pratos lá, um ovo sem graça, um frango sem graça, um negócio esquisito, todo jogado, um copo, nada contra, tá? Copo americano, mas eu falo, gente, é o seu momento, está nutrindo você, põe um paninho bonitinho, aí eu vou ensinando as pacientes, né? Porque a gente também tem a fome do olho, né? De olhar. Total. Né? A gente come com os olhos. Come com os olhos. Você vê ali, você fala assim, meu Deus, olha que prato bonito, colorido, arrumado. Isso faz bem. Suculento. Não é? É. É a mesma coisa. Eu falo, você vai na feira, você vai escolher um tomate feio, podre ou um tomate bonito? É um tomate bonito, então a beleza importa sim. Então faz uma mesa bonita, porque isso já dá um ânimo pra gente, né? Sim. Os pacientes tiravam sarro de mim antes, sabe? Nossa, lá vem a Estela lá com os vidinhos. Eu até parei de fazer, agora eu tô mudando. Eu colocava uma florzinha, xicrinha, cada dia de uma cor, meu café, meu mamãozinho, não sei o quê, não sei o quê. E eu falo, gente, não é gostoso sentar numa mesa arrumada? Né? Tão gostoso. É uma bênção, né? É uma bênção. A gente ter a possibilidade de sentar à mesa e comer e se cuidar, porque isso é cuidado. Isso realmente é um autocuidado genuíno, né? Dar o melhor para nós mesmos. Exato. Ai, que delícia de papo, gente. Delícia mesmo. Doutora Estela, quero agradecer por você trazer aqui, né, todas essas informações, compartilhar da sua expertise. Quero que você reforce o convite para as pessoas terem a oportunidade de conhecer o seu método e conhecer a sua clínica chiquérrima em Caçapava. Bom, posso falar olhando para essa câmera aqui? Claro. Então? Quero convidar você que está cansada de ter todos os prejuízos da obesidade, do sobrepeso, que não está usando as roupas que você deseja, que não está tendo um casamento que você deseja, que não está conseguindo brincar com seus filhos no chão, que não tem a liberdade de viajar, de tirar foto, que está se escondendo dentro de uma identidade que não é sua. Quero fazer esse convite para você, que deseja mudar de vida. Dá tempo ainda de 2025 você emagrecer com saúde, sem tomar medicação nenhuma, comendo alimentos saudáveis, baratos e práticos. Quero te convidar a vir para a clínica conhecer, marcar uma consulta comigo. Já na consulta você já vai ter uma transformação, porque além da bioimpedância eu faço já uma análise, né, do que está acontecendo ali com você, para você ganhar peso, para você realmente virar essa chave. E a clínica fica em Caçapava, na rua Professor José Benedito de Araújo, 68, Vila Resende. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada, Muito doutora obrigada. Estela. A gente agradece muito por você estar aqui compartilhando com a gente. Muito E que realmente, né, as pessoas possam compartilhar todas as informações que você trouxe aqui e que muitas mulheres e homens também sejam ativados. Muito ativados. A gente precisa dessa ativação, né? Para viver bem e Sim. melhor e não sobreviver todos os dias. Perfeito. É uma paixão que eu tenho, né? Ativar a vida das pessoas. Assim como você, Marcela, Ah. que tá ativando muitas mulheres. Ativando as mulheres. Obrigada mais uma Eu que vez, viu? agradeço. E para você que está nos acompanhando, obrigada mais uma vez pela companhia. E claro, ativa o sininho, segue a gente, compartilha esse vídeo e deixa o seu comentário aqui que a gente vai ficar muito feliz. Até a próxima. Tchauzinho.